quando eu voltei, depois de 4 meses, eu engrenei num restaurante de frutos do mar, porque eu queria aprender um pouco. É um restaurante que a Frescato, na época, abriu. E eu trabalhei 4 meses lá. E aí, novamente, eu saí, porque eu fui só para poder... Na verdade, eu queria a experiência do frutos do mar e tal. E eu conheci o chefe, então ele me deu essa oportunidade. E depois disso, a gente voltou com mais um carrinho. E era um carrinho de madeira. Legal. E aí era na garagem da minha sogra. Foi quando eu comecei a fazer os hambúrgueres e cachorro-quente. Aí a gente tá falando de 2017, 18. Aí nessa garagem eu fiz delivery também. E a gente começou a ficar um pouco conhecido lá. Já era, na época era o Bistrô do Francisco. E aí, dali eu consegui uma primeira parceria. A gente começou uma loja nessa época. A parceria não foi adiante, eu recuei. E aí, Mas era onde? no mesmo lugar. No mesmo É lugar. mesmo? Ali à direita tinha uma loja. Aham. E aí um brother meu não abria à noite. E ele meio que compartilhou o ponto pra mim. Aham. Eu ajudaria lá com as despesas e tal. E aí, através de uma parceria de uma outra pessoa, foi, cara, eu tenho a oportunidade da loja, eu entrei junto com essa pessoa lá. Mas não rolou, a gente, pra eu não dar prejuízo pra esse meu amigo, eu falei, cara, melhor eu voltar. Aí eu voltei pra garagem. E aí foi só delivery. Mas a gente teve uma ascensão maneira, isso era antes da pandemia. Esse delivery trabalhava o quê? Era iFood iFood e Uber e Eats? próprio. Ah, próprio. Próprio também. E aí a gente começou assim, apesar de ser só delivery, uma galera já conhecia a gente em Jacarepaguá. A gente tá falando de 2018. E a gente foi crescendo, assim, um crescimento bacana até Você a chegou aí lá pandemia. no bar, não chegou? Numa época dessa? Foi. A gente chegou até a pandemia bem. Hoje eu olho, assim, até a gente conversa, na verdade o meu fechamento, a minha quebra foi muito da inexperiência e do medo, né? Porque naquela época a gente chegava a operar finais de semana até com 4 motoboys. Então a gente já tinha um volume legal, a gente vinha num crescimento bacana. Só que quando chegou a pandemia, que deu uma assustada em todo mundo, Bateu desespero. eu me desesperei, como é que eu vou pagar essa galera? Ah, entendi. Né? E eu fiquei muito apavorado, porque eu nunca tinha vivido essa experiência. Acho que foi o medo de entrar numa Falhar. dívida ou falhar com eles, era melhor parar aqui do que... Exatamente, eu me assustei, assim, na verdade. Né? Porque, assim, hoje eu vejo, eu sou muito resiliente, sabe? Mas, assim, na verdade eu percebo que naquela época eu não queria gerar problema para os outros, então eu nem me dei a chance de buscar uma solução. Eu acho que a dívida faz parte do processo. Exato, então assim, eu meio que freiei assim, as coisas antes e não me dei a chance de, não, vou resolver isso aqui, como é que eu busco uma solução? Vou dar um jeito. E aí eu resolvi, lá no segundo lockdown, as nossas vendas deram uma caída muito considerável, mas eu conseguiria reverter, mas se Deus sabe, né, também. Deus sabe todas as coisas. E aí eu parei, eu falei, cara, sempre fala isso, eu não vou segurar a onda, vou fechar, conversei com os meninos, a gente trabalhou e eu parei durante um ano. Só que quando eu parei, eu falei, cara, eu não vou voltar mais. Eu vou trabalhar com outra coisa e tal, tanto é que eu me desfiz de tudo. Eu vendi desfez de tudo? Vendi freezer, vendi equipamento, vendi tudo. Minha mãe falava, vai vender, E aí você foi morar onde? Voltar. Você estava morando onde? Não sabe? A gente tava com a mãe. Não, a gente já indo pro pro apartamento. A gente, no período da hamburgueria, delivery, a gente foi pro nosso apartamento, já tinha saído da casa da sogra, tu tava vivendo, mas foi logo... Tava se levantando, bem dizer, foi né? um ano quase depois, foi um ano, né? Foi a pandemia. E aí passou um período da pandemia e eu fechei. Mas voltou pra casa da minha sogra. Minha sogra lá abriu as portas. Não, mas nós voltamos pra ela quando você abriu o... Foi recente, né? Aí eu comecei a me envolver com alguns projetos de marketing digital na época. Aprendi muito sobre rede social, algumas coisas assim. Mas que não foram adiante. E o pouco que eu ainda tinha, eu perdi também ainda muito tempo e perdi mais um pouco de dinheiro em alguns projetos também. Então foi ficando meio complicado, assim. Desculpa, eu acho que isso tudo que aconteceu ajudou para que hoje voltasse a mais gente forte. estivesse como a gente está. Porque nesse período que ele estava trabalhando, ele aprendeu muita coisa, ele continuou estudando muita coisa. Então eu acho que se isso não tivesse acontecido, eu acho que agora em algumas coisas a gente não teria a cabeça que tem hoje, não faria como ele está fazendo. Eu acho que esse período foi importante. Eu não gosto de desejar nunca o mal de ninguém, mas assim, eu paro muito para pensar sobre isso por diversas vezes na minha vida. Se eu não tivesse sofrido tanto lá atrás, eu não conseguiria lidar hoje com esse crescimento tão absurdo que o Artshop é hoje. Então, claro que eu não desejo que ninguém passe por todo o sofrimento que a gente viveu,
Mas aquilo foi essencial para o nosso crescimento hoje, sabe?